Dava para sentir, Clarice estava convencida, mesmo no meio do tráfego ou caminhando à noite, uma quietude ou solenidade peculiar. Uma pausa indefinível, uma expectativa, mas também podia ser o coração afetado pela gripe, como diziam, antes das batidas do Big Bang. Lá vem elas, e então ressoaram, primeiro uma advertência musical, depois a hora irrevogável, os círculos plúmbeos dissolvendo-se no ar. Que tolos somos! Ocorreu-lhe atravessar a Victoria Street. Só Deus sabe por que a gente gosta tanto disso, por que vê isso dessa maneira, cria tudo isso, constrói isso ao nosso redor, desfazendo e refazendo tudo a cada instante. Porém, mesmo as mulheres mais enxovalhadas, as indigentes mais miseráveis, sentadas nos degraus da entrada, arruinadas pela bebida, também faziam o mesmo. Não era algo que se podia resolver, disso tinha certeza, com leis do parlamento, e exatamente por esse motivo, elas amam a vida. Nos olhos das pessoas, em seus passos gingados, cadenciados, arrastados, no alarido e no tumulto, nas carruagens, nos automóveis, nos ônibus, nos furgões, nos homens sanduíche que avançavam oscilantes, nas bandas de música, nos realejos, no triunfo e no repique, e no estranho zumbido de um aeroplano no alto, era bem isso o que ela amava, a vida, Londres, esse momento de junho. Oi, aqui é a Jéssica e isso não é uma resenha. Hoje eu tenho a difícil missão de falar de uma forma decente e talvez organizada sobre o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Gente, não é fácil falar de um livro clássico, especialmente quando se trata de Virginia Woolf, que é uma autora que eu não tenho muita experiência, mas eu vou tentar, lembrando vocês que isso não é uma resenha, nem se pretende, é mais um desabafo de uma expressão aqui da minha experiência de leitura com essa obra que é tão marcante. Foi marcante na minha vida de leitora e eu acho que eu já posso dizer que dá para dividir a minha vida antes e depois da leitura de Mrs. Dalloway, para vocês terem uma noção do quanto esse livro me impactou. E a gente já vai conversar mais sobre ele, mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Mas tá, eu não vou conseguir falar para vocês assim com termos técnicos e especificando o foco narrativo, que vocês devem saber é uma das coisas pelas quais a Virginia é conhecida, né, pelo fluxo de consciência e por todo esse domínio de uma técnica que não é muito fácil. Eu não vou entrar nessa vereda porque eu acho bastante difícil falar sobre isso, especialmente porque eu tô destreinada nessa análise mais crítica da parte técnica, né? Então eu vou falar da minha experiência de leitura frente a tanta coisa incrível que eu encontrei nesse livro. E eu acho que quem já leu talvez se identifique. E mesmo quem não leu, talvez entenda por que eu gostei tanto desse livro. Aqui a gente tem a história da Clarissa Dalloway, mas que se passa em um dia só. A gente tem um dia da vida dela, que é esse dia de junho bonito e que se passa em 1923, e nesse dia especificamente a Clarissa, que é uma mulher da classe alta ali de Londres, casada com um político importante, vai dar uma festa para os seus amigos, para aquela sociedade com a qual ela convive, e ela precisa fazer algumas coisas, resolver alguns detalhes da festa que vai ser à noite, e para isso ela sai para comprar flores, e nessa primeira saída que ela tem, a gente já começa a ler quando ela está na rua, tendo toda uma experiência sensorial passeando pelas ruas de Londres. A gente sabe que a Virginia era muito flaneur, né, que ela gostava muito de ficar flanando por ali, e a Clarissa aqui nesse livro vai fazer isso, e para mim, uma das partes mais bonitas dessa narrativa é justamente esse começo, onde ela está passando por ali, se direcionando a uma loja de flores e ao mesmo tempo encontrando vários conhecidos, observando com muita atenção a cidade e notando toda a beleza da vida, que é algo que ela preza muito. Apesar de a todo momento ela dar sinais de que alguma coisa não ia muito bem ou de que ela não era uma pessoa completamente satisfeita, plena.
E isso fica muito claro porque ela fica a todo momento relembrando, nesse preparativo aí para a festa, relembrando da vida dela quando ela era mais jovem. Ela tá aqui no momento atual com os seus 52 anos, mais ou menos, e ela lembra da sua juventude e de como ela era apaixonada pelo personagem Peter Walsh, que particularmente eu gostei muito dele. E ao mesmo tempo ela fala dessa escolha que ela fez pelo seu marido, que é o Richard Dalloway. E, enfim, eles são completamente opostos e é muito, muito bonito ver como ela vai até esse lugar e começa a apresentar esses personagens. Mas, assim, não é nada apresentado de forma linear, gente. A gente encontra aqui, na verdade, tudo o que está acontecendo dentro da cabeça dos personagens. É uma narração onisciente, mas ao mesmo tempo de dentro da cabeça de cada personagem. E parece bem simples quando eu falo assim, ok, a gente tem os pensamentos de todos, mas a forma como ela constrói isso, pra mim, é digno de Prêmio Nobel da Literatura, sabe? Porque ela consegue passar uma sensação pra gente de uma filmagem de cinema. Eu não sei nada sobre termos cinematográficos, vocês me desculpem se eu falar bobagem, mas a ideia é só passar assim pra vocês uma pincelada do que eu senti lendo. Por exemplo, como se eu estivesse assistindo um filme em que tem um plano sequência, né? Quando a câmera não para, quando não tem corte, quando é tudo uma sequência sem parar, né? E aqui a gente tem isso com os personagens, porque ao mesmo tempo em que a Clarissa está se deslocando pelo centro de Londres, naquele mesmo instante outras pessoas também estão fazendo isso e a narração passa da visão da Clarissa para a visão da pessoa que está atravessando a rua e para a visão em seguida da pessoa que está na praça observando esses dois que acabaram de passar e de um outro conhecido que estava vindo na direção da praça e que acaba passando por ali, enfim. E a gente vai tendo essa narrativa que como se passasse de mão em mão, não é bem de mão em mão, é de cabeça em cabeça. E de uma forma que eu acho impecável. E a gente consegue lentamente, nada acontece rápido aqui, tanto é que o livro tem quase 200 páginas e se passa em um dia só, mas lentamente a gente vai conhecendo mais a fundo todos esses personagens. A Clarissa, claro, o seu marido, o Richard, a sua filha, Elizabeth, e a relação que ela tem com uma mulher mais velha ali, com uma mentora intelectual. A gente vê o Peter, que é esse grande amor da juventude da Clarissa, com o qual ela ainda mantém contato, embora eles sejam só amigos nesse momento. A gente vê também a Sally, que era uma outra figura muito importante, que foi amiga dela na juventude, mas pela qual ela também se apaixonou e teve um momento lindo ali da vida que marcou muito. Então tem tudo isso também, tem essa questão da bissexualidade que claro não era algo assumido e escancarado, mas que estava ali presente e eu acho muito corajoso que a Virginia tenha escrito isso no começo do século XX, né? E é muito complexo ver todas essas relações se dando, essa tentativa que a Clarissa tem de sair da superficialidade e observar as coisas mais a fundo, mas ao mesmo tempo participando ativamente dessas coisas que são tão classe média alta, né? Como por exemplo uma festa, os costumes, as roupas, a atenção que ela dá para as aparências, enfim. E eu fiquei embasbacada, assim, eu destaquei muita coisa, inclusive destaquei algumas cenas que eu acho muito bonita porque faz esse bate e volta narrativo que eu acho maravilhoso. Uma das minhas cenas preferidas desse livro é a cena quando ela tá ali nos preparativos para a festa em casa, já de volta, né, dessa passada na rua, e em que chega o Peter Walsh depois de anos que eles não se viam, e ele vai lá para dizer que ele tá de volta, né, para conversar com ela e tal, e o diálogo que eles têm, na verdade, nem é muito diálogo, é basicamente as impressões de cada um deles, como se essas impressões estivessem se complementando sem que eles verbalizassem isso. Então passa do pensamento do um para o pensamento do outro, um completando a ideia do outro, observando atentamente todos os gestos, e esse olhar para o gesto também é algo que eu acho incrível. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu fiz muitas marcações nesse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloquei, por exemplo, flechas, né, quando troca o foco narrativo, e aí, por exemplo,
A Clarissa está pensando, mas é tão surpreendente que esteja aqui nessa manhã, exclamou ela, pousando as mãos uma em cima da outra sobre o vestido. Lembra, prosseguiu, de como as venezianas costumavam bater em Bourbon? É verdade, disse ele, e também se recordava de tomar, só que assim, esse é verdade está entre aspas e o resto não tá, o que significa que já não é mais a fala direta, é o pensamento. Então, sabe? É verdade, também se recordava de tomar o café da manhã sozinho, muito constrangido ao lado do pai dela, que havia morrido, enfim. E eles vão fazendo esse joguinho narrativo que pra mim é muito, muito, muito bem feito. E se complementam de uma forma muito íntima também, eles se conhecem muito bem. Tem um gesto, um tique nervoso, por exemplo, do Peter, que é mexer no canivete que está dentro do bolso. E ela fala sobre isso, né? Vem observando que ele está mexendo ali e tem um trecho que diz: então aparou de fato as unhas com o canivete. Pelo amor de Deus, larga esse canivete, exclamou ela para si mesma, num assomo irreprimível de irritação. Esse estúpido desprezo pelas convenções. Aí estava a fraqueza dele. Essa incapacidade absoluta de levar em conta o sentimento alheio era o que mais a aborrecia. E sempre a aborrecera, mas nessa altura da vida, que estupidez! Tem também ao longo do livro um humor que, para mim, é um humor clássico britânico, que é aquele que a gente consegue dar uma risadinha, mas sem rir muito. Ela consegue ainda fazer algumas críticas sociais aqui. Isso eu acho legal, porque afinal de contas é a própria classe média fazendo a sua autocrítica. Ela debocha um pouco desses costumes e das tradições, especialmente. Ela consegue analisar o comportamento de algumas pessoas que vão na sua festa e dizer que aquilo ali é mais uma fachada do que outra coisa. E ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, ela vivencia no seu extremo tudo o que essa vida boa lhe proporciona, como por exemplo contato com o primeiro-ministro e com alguns figurões importantes daquele lugar. Tem também um trecho que eu acho muito legal, que é quando passa um carro que provavelmente é da realeza e toda a cidade para com aquilo. Tem a experiência dessa filha dela que está começando a entender o mundo, ela tem uns 17 anos e através da sua professora consegue começar a ver que existe pobreza no mundo, que existe desigualdade social, mas é claro que ela não dá esses nomes para essas coisas e é mais um susto que ela vai tomando conforme convive com a sua professora. Aliás, essa professora também merece um destaque aqui porque ela meio que se debate, se confronta com a Clarissa, ela percebe toda a frivolidade que tem por ali, toda a superficialidade naquela vida e aponta isso, né? Mesmo que ela não diga com palavras, e elas se enfrentam, elas trocam olhares fervorosos e agudos, né, sobre aquilo, porque ambas percebem as suas falhas quando estão uma diante da outra. Ao mesmo tempo, a Clarissa tem medo que a filha, convivendo com aquela mulher, vai mudar o seu estilo, o seu pensamento. É tudo muito delicado. Ele tem um outro personagem que eu acho muito interessante, que é o Septimus, que é um cara que não chega a ter uma relação direta com a Clarissa, mas ao mesmo tempo, em um certo momento, as histórias deles literalmente se cruzam, né? Então é bem interessante. Esse cara é um veterano da guerra e ele voltou com sérios traumas e tá vivendo um período muito difícil naquela mesma cidade em que a Clarissa tá ali flanando. Ele tá passando por alucinações, por problemas psicológicos bem fortes e ao mesmo tempo que a sua mulher tenta achar um tratamento para ele se nega a isso, né? Esse personagem, o Septimus, é realmente muito diferenciado e ele traz essa parte da narrativa que fala sobre quão precário era os tratamentos psicológicos, psiquiátricos que havia naquela época e quão aquém das necessidades das pessoas aquilo estava, né? Que era uma coisa que preocupava muito também a própria Virginia Woolf, já que ela também tinha transtornos. Há algumas pessoas que falam sobre bipolaridade. Eu não sei a fundo sobre a vida da Virginia, ainda tenho a biografia dela aqui para ler, mas ela teve depressão e ela tentou o suicídio várias vezes, enfim, mas ainda assim, apesar de todos esses problemas pessoais, ela consegue extrapolar toda a literatura, todo um estilo literário da sua época. Eu acho que essa mulher faz coisas incríveis aqui. Eu já tinha lido dela um livro de contos, A Marca na Parede e Outros Contos, já tinha lido Um Teto Todo Seu, também, que é um ensaio, e tem um livro que é sobre artigos feministas e também um sobre
a arte do romance. Tem muita coisa da Virginia, mas esse foi o primeiro romance mesmo que eu li. Eu tenho vontade de ler outras coisas, especialmente o Orlando, mas ainda não tem aqui em casa. E esse livro só fez com que eu ficasse com mais vontade de ler. Enfim, gente, foi uma leitura em que eu fiquei besta, porque eu tava a cada página pensando, meu Deus, que obra maravilhosa. Eu destaquei muita coisa, eu escrevi muito nas margens desse livro, dialoguei muito com ele, acho que ele me mostrou um outro nível de literatura, eu me senti diante de uma obra-prima e por isso, quando eu terminei, apesar desse livro não ter acontecimentos muito marcantes, muito emocionantes, digamos, porque ele é, afinal, um retrato de um dia na vida de alguém que, né, não tem uma coisa muito marcante para fazer, a não ser aquela festa. Apesar disso, quando eu terminei, eu fiquei, assim, encantada, fechei o livro com um sentimento bom de finalmente ter conhecido esse clássico e entendido por que ele é tão importante para a literatura. Poderia ficar falando aqui meia hora, não acho que seja o caso, acho que já falei os pontos mais importantes, os personagens que mais me chamaram a atenção e essas características narrativas que eu tanto gostei, então espero que o vídeo não tenha ficado confuso, espero também que tenha despertado o interesse de vocês em ler, caso ainda não tenham lido. E é isso, eu vou ficando por aqui. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Virginia Woolf, se vocês passaram por esse mesmo encantamento que eu, se tiveram um momento de catarse incrível ou se foi sofrido, doloroso. Para mim foi um encanto realmente, eu fiquei maravilhada com ela, mas eu sei também que geralmente as pessoas têm alguma dificuldade por causa do fluxo de consciência, né, que eu sei que realmente não é uma coisa muito fácil de ler, mas acredito que com um pouquinho de boa vontade, se for da vontade de vocês, é super possível de ler. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.